Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Neurotalks, o seu episódio semanal de saúde mental, bem-estar e prevenção do burnout. Hoje a minha convidada é muito especial, porque é uma amiga querida. Ela é a minha ginecologista, ela morou comigo na faculdade, a gente tem uma história linda de amizade, é minha irmã, ela é mãe dos gêmeos, do Vitor e do Gustavo, casada com o Paulo, é a minha amiga querida, doutora Juliana Moreira Carneiro. Seja muito bem-vinda, querida. Estou muito feliz. Ana Paula, pelo convite. Muito feliz de muito você feliz estar de estar aqui também. É um prazer enorme te receber aqui, porque eu gosto de mostrar para as pessoas que me seguem tudo aquilo que eu faço de bom para mim e para minha saúde, sabe? E o seu cuidado comigo, enquanto mulher, enquanto me acompanhando aí durante todos esses anos, em todas as minhas fases, né? Desde tentativa para engravidar, até puerpério, até acompanhamento agora nessa fase de um certo climatério, digamos assim, apesar que eu não posso entregar muito a minha idade, mas assim, eu gosto de mostrar para as pessoas tudo aquilo que eu tenho de bom, assim, né? Então, a Ju tá aqui para que vocês conheçam quem cuida de mim nos bastidores, né? E para que vocês conheçam também essa amiga querida que eu tenho, essa excelente profissional. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, Fê. Obrigada pelo convite. É maravilhoso ter a oportunidade de estar aqui e de cuidar de você sem palavras. Maravilhoso, obrigada. Você é mastologista também, né, Ju? Sim. Além de ginecologista. Sou ginecologista, sou mastologista. E atualmente você teve uma formação também em medicina integrativa? Isso, atualmente eu fiz uma formação em medicina integrativa, trabalho com envelhecimento saudável, né, com foco em longevidade, em qualidade de vida, atendendo assim as mulheres em todas as fases da vida, com bem intuito de cuidar de uma forma integral da mulher, preservando a qualidade de vida. Perfeito. Hoje, então, é o Dia Internacional da Mulher, né? 8 de março. E, especialmente, a gente pensou nesse episódio para que as mulheres possam se cuidar melhor, né? Para que as mulheres possam ter um olhar não só para a saúde ginecológica, mas para essa saúde integral, para esse bem-estar, né? Porque muitas vezes tudo aquilo que a gente fala aqui, saúde mental, sono, saúde física, risco cardiovascular, está muito ligado à saúde ginecológica, né, Ju? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, em que momento que você entendeu que você precisava ir para essa linha mais integral, né? Essa saúde com esse olhar mais holístico e não só cuidando ali da ginecologia. É muito interessante, né? Porque a gente vai seguindo uma trilha, né? Um caminho, né? Ao longo da vida. E assim, eu era apenas uma ginecologista, né? Que fazia a rotina, fazia prevenção, fazia todos os exames ginecológicos, a parte de mama e tudo isso. E de repente a gente começa a ver que a mulher ela precisa de mais do que apenas ser cuidada da parte ginecológica, né? Que a gente tem que olhar ela de uma forma realmente integral e principalmente com um olhar voltado para a prevenção. Que a gente pode, às vezes, detectar algumas coisas muito antes daquilo virar doença, né? E poder conseguir prevenir várias coisas e fazer com que essa mulher viva de uma forma melhor, com mais qualidade, com mais felicidade, né? E quem dirá quem sabe, com mais longevidade. Sim, né? sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, Ju, de uma coisa que é uma dúvida muito grande que as pessoas têm, né? E que eu vejo no meu consultório, que é sobre fazer ou não a terapia de reposição hormonal, né? Qual que é a tua posição sobre isso? Assim, você acha seguro fazer reposição hormonal, tomar hormônio, quando a mulher chega no climatério? Qual o risco de câncer, né? Você é a favor, você é contra? Ou isso é caso a caso? Também existem aquelas coisas de reposição mais natural, né? Coisas à base de soja, se não me engano. Então, fala um pouquinho pra gente disso.
A reposição hormonal, ela mudou muito, né, ao longo dos anos, né? Então, assim, já foi muito condenada por muitos médicos até, né, pela sociedade, porque causa câncer, porque não faz bem, e etc. Hoje em dia, é muito bem consagrado o bem que a reposição hormonal faz para a mulher que está no climatério, tá? Ela não causa câncer, nem câncer de mama, tá? Os hormônios que a gente usa hoje são hormônios chamados bioidênticos, né? Hormônios mais semelhantes ao que a gente mesmo produz. E a gente só tem benefício com a reposição hormonal. Tanto com a melhora dos sintomas, né? Que a mulher entra no climatério e é atacada por sintomas muito desagradáveis, né? Como as ondas de calor, a irritabilidade, a insônia, a queda da libido, né? Os sintomas sexuais, geniturinários, quanto como a reposição hormonal, ela também entra como uma forma de prevenção de algumas doenças. Ela é uma forma de prevenir doenças cardiovasculares, por exemplo. A gente previne infarto, previne AVC, previne trombose. A gente previne doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, com a reposição do estradiol. E previne a osteoporose e a fratura por consequência da osteoporose, que é uma coisa muito grave e muito comum nas mulheres pós-menopausa. Engraçado que você está falando isso, mas antigamente a gente ouvia que a reposição hormonal, o anticoncepcional, né, favorecem aí a formação de trombos e AVCs, né, e quem já teve trombose e tal. Então, assim, você está dizendo que não tem mais, assim, o que é usado em termos de hormônio hoje em dia para reposição hormonal é seguro para prevenir, inclusive, evento cardiovascular? Para prevenir evento cardiovascular, sim, tá? O estradiol, ele faz com que as artérias, elas fiquem mais elásticas. E isso tem uma melhora no perfil de uma paciente que tem uma placa de ateroma, por exemplo. Ele pode ter melhora nisso com essa elasticidade da artéria. Em relação à trombose, é um pouquinho diferente. A reposição por via oral, ela pode, sim, aumentar um pouquinho a incidência de eventos tromboembólicos. Mas a via mais segura, que a gente usa geralmente, transdérmica ou por vias de implante, ela não aumenta eventos de trombose. Ah, que bacana. Tá? O etilenoestradiol da pílula já é um pouquinho diferente, porque ele é um estrogênio mais forte. E realmente, nos primeiros anos de uso, ele tem uma incidência, ele acarreta uma incidência aumentada de trombose. Tá, Não sei se deu para Não, deu para entender, sim. E você sabe que eu até falei num podcast que eu gravei com a Manu Coutinho, né, que fala sobre gestrinona, e eu dei até um depoimento, né, de quando eu coloquei o meu implante, que eu coloquei com você, né, Ju? E eu cheguei pra Ju, minha médica, e falei, Ju, eu tô tendo umas TPMs, assim, uma tensão pré-menstrual enlouquecedora, assim. Eu falei, eu virei um perigo pra sociedade. Porque eu tô muito irritada, assim, né? Eu ficava 2 dias antes de menstruar, muito irritada, brigando, assim, com a parede, né? Brigando com as minhas filhas, coisa que eu não faço isso habitualmente, né? Minhas filhas são muito tranquilas e eu comecei a brigar com elas por bobagem, né? Brigar com qualquer pessoa. E aí, eu não percebi o que era, no 3º dia ficava menstruada. E aí eu falei, opa, aconteceu 3 vezes. A primeira vez você acha que é coincidência, que realmente o mundo tá errado e você tá certa. A segunda vez você já levanta a orelha. A 3ª vez você já deve procurar ajuda. É uma coisa muito errada. E aí, a Ju me propôs essa questão, né, da gestrinona, que melhorou demais, né? Então, eu quero até que você fale um pouquinho sobre a gestrinona, mas eu tô falando disso porque o meu sintoma de climatério, né, e até a gente dosou hormônio e viu que realmente eu tô entrando aí, né, e tô com ciclos mais irregulares, apesar de super jovem. Não é, Mauri? Uma pessoa de 30 anos entra no climatério, Mauri? Jamais, né? Mas eu consegui melhorar muito e foi um primeiro sinal de alerta aí para buscar essa ajuda, né? Então, pegando esse engancho, agora eu queria que você falasse um pouquinho da tal da gestrinona, que popularmente é conhecida como chip da beleza. A Manu Coutinho detesta, e se ela estiver ouvindo, ela vai me matar, minha amiga.
queria que você falasse um pouquinho, tanto da polêmica, chip da beleza, quanto da gestrinona, em que momentos ela é indicada, o que ela faz realmente com o nosso corpo, né? Queria que você falasse. A gestrinona é uma medicação excelente, né? Quando muito bem indicada, né? Ela foi popularmente aí chamada de chip da beleza, foi algumas celebridades que deram esse apelidinho, que eu também não gosto, tá? Não é chip e não vai trazer beleza para todo mundo, tá? E o apelido veio porque, assim, ela é uma medicação que ela tem um certo efeito anabólico e pode aumentar um pouquinho a massa muscular e diminuir um pouquinho a porcentagem de gordura de algumas mulheres. Algumas mulheres que se alimentam bem, que fazem exercício físico regular e tudo isso, tá? Mas ela não é indicada para isso, né? Ela não é um anabolizante, né? Ela é uma medicação que serve para tratar algumas queixas, algumas doenças ginecológicas, tá? Ela é muito, muito, muito bem indicada para o tratamento de endometriose, de adenomiose, de mulheres que têm sangramento menstrual muito excessivo, porque ela consegue controlar bem esses sangramentos e muitas vezes deixar a mulher até sem menstruação. E, como no seu caso, muito bem indicada para pacientes que têm TPM muito exacerbada, né? Isso pode acontecer durante toda a vida menstrual. Tem mulheres que têm uma tensão pré-menstrual muito intensa, com sintomas tanto físicos, né, como dor na mama, cólica, inchaço muito importantes, enxaqueca, né, quanto sintomas emocionais, né? Tem mulheres que ficam realmente loucas na menstruação, né? E a gestrinona, ela trata isso de uma forma maravilhosa, acho que como nenhuma outra medicação trata. Eu nunca mais tive nada. E no seu caso, assim, a gente chega numa fase, né, que também é a minha, né, não entregando a minha idade também, mas a gente tem a mesma idade. A gente estudou juntas, a gente morou juntas no mesmo quarto. Então, pessoal, não vai dar pra ela fugir, tá? Chega numa fase que a gente entra num período que a gente chama de perimenopausa, né? Já é um climatério, né? A gente já começa a ter algumas alterações hormonais, mas o nosso estradiol, que é o principal hormônio da mulher, ele ainda está razoavelmente bom, mas a gente começa a ter uma queda de progesterona. Então, o estradiol, ele começa a ficar muito alto em algumas fases do ciclo. Proporcionalmente, Não, né? porque você produz mais. Tem gente até que fala, é uma predominância estrogênica. Não é exatamente esta a denominação. Na verdade, assim, a gente tem uma baixa de um dos hormônios do ciclo, que é a progesterona, e o estradiol fica muito alto. E isso faz com que a gente tenha realmente ciclos com TPMs muito, muito intensas, nessa fase um pouquinho antes de entrar na menopausa. E a gestrinona também cabe muito bem nesse período. Eu também uso e acho maravilhoso. E você falou pra mim que o seu sintoma também foi parecido, né? Eu também tive sintoma parecido de TPM, assim, há uns 2. Para mim começou um pouco antes. Mas, além disso, eu também tenho endometriose. Então, assim, para mim, a gestrinona foi maravilhosa. Porque, além de segurar bem esses sintomas emocionais, segurou muito os sintomas físicos, que eu tinha muita cólica na menstruação, tinha muita dor para ter relação, e foi, nossa, muito bom, muito bom. Bacana, excelente. Ju, queria que você falasse um pouquinho agora de uma outra tecnologia que eu descobri recentemente, que você me disse, né? Que é o laser, né? Vaginal, laser íntimo, que muita gente tem se interessado. Eu sei que você faz na sua clínica. E eu não sabia que ele poderia ser usado para tantas coisas, né? A gente tem mulheres aí que tiveram partos vaginais, partos normais, né? E que acabam tendo frouxidão, que acabam tendo problemas de períneo, ou que tem incontinência urinária. Eu queria que você falasse assim, quais indicações existem para o laser? Se dói, se não dói? Quantas sessões precisa? Assim, que você desse um panorama geral, assim, dessa tecnologia que é nova para muita gente. O laser de CO2 o laser que a gente usa na ginecologia, é o laser de CO2, né? Que já é muito usado em várias áreas aí da medicina. É o mesmo da dermatologia? É o mesmo da dermatologia. Tá. É usado com ponteiras diferentes, né? Para o uso intravaginal, mas até a ponteira que a gente usa na parte externa, né? Que a gente chama de vulva, é uma ponteira muito semelhante do que a gente usa na face, tá? O que vai mudar?
os parâmetros que a gente usa do aparelho, tá? Do laser. E o que o laser, assim, a grande utilidade do laser, eu acho que é realmente para a mulher que está no climatério, que está na menopausa, que começa com uma síndrome que a gente chama de geniturinária, que é uma síndrome que o quê? Deixa a vagina bem atrófica, que é uma vagina ressecada, com dificuldade de lubrificação, que faz com que essa mulher tenha dificuldade para ter relação sexual, às vezes tenha prurido, candidíase de repetição. O laser, ele trata também a incontinência urinária, quando é uma incontinência urinária de leve a moderada. Ele serve para tratar também, como você falou, a frouxidão vaginal. Então, tem mulheres que têm partos normais e depois tem essa sensação da vagina estar alargada, né? Ele pode melhorar muito esse sintoma. Pode... Você me explicou que é como se elevasse o assoalho pélvico, né? Então, em relação à incontinência, esse laser, ele é feito na parede vaginal interior. E é como se a gente subisse um pouquinho essa vagina e a bexiga fica um pouquinho mais elevada. E evita tanto a incontinência urinária por esforço leve, como a sensação de urgência miccional. Quando a mulher está para entrar na menopausa, com a deficiência hormonal, é muito comum ter a sensação de que quer fazer xixi toda hora. Mesmo quem só teve cesárea, por exemplo? Mesmo quem só teve cesárea, às vezes pela queda hormonal pode acontecer. Tá. Não necessariamente pelo trauma do parto. Entendi. O laser também serve para clareamento da vulva, ele serve para um discreto ou até dependendo de quanto a gente fizer, significativo rejuvenescimento, né? Porque o que ele faz? Ele estimula colágeno, ele estimula elastina e ele melhora tanto a mucosa quanto o aspecto externo, né? Da nossa vulva. Legal. E dói muito? Como é que é? Não, é super tranquilo. Eu já tô aqui perguntando porque eu sou a próxima paciente, eu já marquei com ela. É super tranquilo. O laser intravaginal, ele é indolor. A gente não tem sensibilidade dentro do canal vaginal. Então, assim, não é feito anestesia por dentro, não é colocado anestésico dentro da vagina, nada. E não sente nada, tá? Ele é praticamente indolor. Na parte externa e na parte da entrada ali da vagina, a gente faz um anestésico. Um anestésico bem forte, tópico, que é em forma de creme, que é manipulado, não é um anestésico que a gente compra na farmácia, que é específico para isso, que é passado meia hora antes e quando faz o procedimento, você não sente nada. Depois, no dia seguinte, tem um discreto, um leve ardor, mas que em 2 dias isso praticamente desaparece. E os resultados, Ana Paula, são brilhantes, brilhantes. Mesmo. Que legal. Geralmente a gente precisa de 2 a 4 sessões, né, para resultados bons. Eu ia perguntar quantas sessões que precisava. Varia muito de pessoa para pessoa. Em geral, 3 sessões são suficientes, tá? Em algumas pacientes que têm uma queixa muito branda ou uma atrofia muito inicial, às vezes 2 sessões vão bem. E para uma incontinência mais importante, assim, às vezes precisa de umas 4 sessões. E daí a gente faz uma manutenção anual, daí vira uma sessão por ano de manutenção. Legal, então fica aí então uma alternativa para as pessoas que a gente sabe que teve muita gente buscando a vulvoplastia, é o nome? Eu falei certo? Ninfoplastia, que é né? A redução dos pequenos lábios. Não sei se é isso que você está querendo falar. Não, eu quis dizer que assim, a gente recentemente, aí você me corrige, tudo que eu estiver falando de abobrinha, vocês me perdoam. Mas recentemente você disse, a gente ouviu muito falar de cirurgias de rejuvenescimento vaginal, para pequenos lábios, para grandes lábios, para isso, para aquilo, enfim, né? Para as pessoas parecerem mais jovens, né? E aí, eu fico, então, com a impressão de que o laser seria uma opção menos agressiva, né? E então, uma alternativa... É uma opção menos invasiva aí para um rejuvenescimento. E ele também é uma opção para fazer algumas dessas cirurgias vaginais de uma forma menos agressiva do que
com Tá. o bisturi normal. Tá, entendi. Tá? Mas não todas, não Não. todas as cirurgias. Não todas. De rejuvenescimento, por exemplo. Não todas, mas, por exemplo, a ninfoplastia, que é a redução dos pequenos lábios, que acho que é a cirurgia Mais comum. mais comum, ela é muito bem feita com laser, o resultado é muito bom, a recuperação é boa, Legal, tá. é legal. Uhum. É muito bem. interessante o laser também para pacientes que foram tratadas de câncer de mama e que não podem fazer reposição hormonal ou usar hormônio vaginal, que é a atrofia vaginal, né, a falta de lubrificação, a gente trata também com hormônio, né, com hormônio local, inclusive, não só com a reposição sistêmica. Mas tem pacientes que tiveram câncer de mama, por exemplo, e não podem usar. E o laser, ele pode ser usado e é excelente. Perfeito. Agora, então, falando de mama, né, que é a sua primeira especialidade, né, a Ju fez ginecologia e depois já se formou como mastologista, uma excelente mastologista. Ju, em termos de prevenção de mama, de câncer de mama, eu queria que você falasse, então, a partir de que idade as pessoas devem fazer qual exame? É mamografia para todo mundo, não é? Tem que ser para quem tem histórico familiar de câncer ou não? O exame, assim, padrão ouro para prevenção de câncer de mama, que a gente chama de prevenção, mas na verdade é um rastreamento, né? Prevenção é o que a gente faz que a gente pode evitar, né? Então, para a gente prevenir, a gente se alimenta bem, a gente faz exercício físico, né? A gente dorme bem, a gente não usa, não abusa do álcool, né? Do cigarro, etc. Os exames servem para a gente fazer um rastreamento precoce, para a gente diagnosticar precoce a doença e ter a oportunidade de um tratamento adequado e de um tratamento curativo. Então, assim, o exame padrão ouro é a mamografia, tá? A mamografia, ela deve ser feita por todas as mulheres a partir dos 40 anos anualmente, tá? Para aquelas mulheres que têm um antecedente familiar, tem uma mãe com câncer de mama, uma irmã com câncer de mama, uma tia com câncer de mama, a gente inicia 5 anos antes, que seria 35 anos, ou 5 anos antes da idade que a mãe teve o câncer de mama. E aí tem que ser câncer de mama, por exemplo. Eu tenho uma tia muito querida, que infelizmente faleceu, de câncer de ovário. É um câncer ginecológico, muito agressivo, infelizmente, mas ela faleceu jovem por câncer de ovário. Então, entra nesse grupo de histórico familiar de câncer. O histórico familiar para rastreamento de mama é de câncer de mama. Tá. Mas o ovário em particular, se for um câncer de ovário hormônio dependente, vale a pena a gente começar o rastreamento de mama mais precoce, sim. Ok, entendi, Tá? entendi. Tá, perfeito. A mamografia, ela deve ser feita para todas as mulheres, mas uma grande parte dessas mulheres precisa de ultrassom também para complementar, né? Às vezes não é só a mamografia que vai ser feita. Geralmente faz a mamografia, faz ultrassom. Em casos de alguma suspeita de alguma coisa diferente, às vezes a gente precisa de uma ressonância. Mas o que todo mundo tem que fazer é mamografia a partir dos 40 anos. E o ultrassom sempre complementa a mamografia ou não? Existe fazer o ultrassom isoladamente? Existe fazer ultrassom isoladamente em pacientes mais jovens, principalmente, né? Então, assim, uma paciente de 30 anos, que eu não tô fazendo, não é para procurar câncer de mama, mas ela tá com uma suspeita de um nódulo, tá com uma dor, tá com alguma coisa diferente na mama, o exame que a gente vai escolher fazer, porque é uma mama mais jovem, uma mama mais densa, com mais glândula, é ultrassom. Perfeito. Tá. Agora eu tenho uma outra pergunta para você, porque a gente também tem um pessoal que nos assiste, que nos segue, que é mais jovem. Queria falar sobre HPV, tá? Queria falar sobre HPV, sobre vacina de HPV, também com interesse, porque minhas filhas têm 11 anos. Deve dar, não deve dar? Como é que faz isso? Como é que se previne? Eu queria que você falasse de HPV. HPV é um vírus bastante prevalente na população, né? E é o vírus do HPV que leva ao câncer de colo de útero no futuro, né? Demora para isso acontecer. A partir de uma lesão de HPV detectada, demora em média 8 anos para um câncer se desenvolver. Então, assim, vai ter câncer quem realmente não se cuida, né? Quem não faz exames, porque a gente faz um Papanicolau, faz uma colposcopia, a gente diagnostica uma lesão precoce e trata antes dela virar um câncer, né? Mas a gente tem que prevenir. Principal prevenção é o uso realmente de preservativo,
na relação sexual, né? E o ideal é que todas as mulheres tomem a vacina mais jovens, né? Em torno de 9, de 11 anos, preferencialmente antes da primeira relação sexual, né? Os meninos também, né? Eu falei meninas porque o meu foco é falar com as meninas, né? Mas hoje em dia a gente dá vacina para os meninos também. Todos devem tomar. Não tem no SUS? Tem no SUS. Tem no SUS? Tem no SUS. Ah, então eu não sabia. Tá, ok. Tem no SUS. E quem já teve HPV, adultos também devem tomar? Olha, é um pouquinho controverso isso, porque assim, uma vez que você já teve o vírus e teve contato com um vírus, não necessariamente a vacina vai impedir que ele se desenvolva, né? Porque é uma vacina, né? Ela não vai matar aquele vírus, né? Mas hoje em dia a gente indica para as mulheres tomarem a vacina mesmo já tendo tido HPV, tá? Até porque existem muitos tipos de HPV, né? A gente só vacina contra 4, né? Que são os 4 principais, né? São 2 que causam mais condiloma e 2 que causam mais câncer de colo de útero. Mas a gente indica vacinar sim. Mas não significa que vai matar um vírus que já existe, né? Sim. Isso não, assim, que tem muita gente que imagina isso, né? Sim. Não é assim que funciona. Tá. E a partir de que idade, para as mães de adolescentes, pré-adolescentes como eu, a partir de que idade as meninas devem procurar um ginecologista? É só no momento em que for ter relação, porque vai ter um exame ali ginecológico invasivo, como é que é? Não, acho que não. Assim, eu acho que a menina ela tem que ter uma transição, né? Geralmente, do pediatra para o ginecologista, né? E chega uma idade que até as próprias meninas, elas não querem mais ir no pediatra. Não sei se já está acontecendo com as meninas, acho que ainda está cedo. Mas elas não querem mais ir no pediatra. E elas têm que ter um médico que cuide delas, né? E o ginecologista, ele é um clínico da mulher, né? Então, ele entra nesse momento, né? Mas o que eu acho principal, assim, a menina tá para menstruar, ela começou a desenvolver caracteres sexuais secundários, né? Começou a ter pelinho na axila, pelinho nos órgãos íntimos, tudo. Eu acho que já tá na hora de ir no ginecologista, de conversar, de falar sobre a menstruação, né? E já dando esse encaminhamento. Provavelmente, na primeira consulta, às vezes a gente nem tem exame físico para fazer. É mais um bate-papo mesmo, para ir criando uma relação de confiança com essa menina que vai virar uma mulher, que vai menstruar, que vai ter relação sexual. E para isso perdurar aí. É muito bacana isso que você está dizendo, né? Porque assim, na nossa geração, nós íamos no ginecologista para tomar anticoncepcional, né? Ó, vai quando você já tiver relação para ver qual pílula vai tomar. Era assim, né? Sim. E eu acho muito legal a gente ir criando criar uma história, né? Junto com esse ginecologista, para poder ter essa abertura, para poder, olha, eu quero ter relação, qual que é o melhor método, melhor forma de eu me prevenir, para o ginecologista falar sobre preservativos, sobre DST, né, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, eu acho isso muito legal, né, essa abertura, esse momento exato da intervenção, né. Que eu acho que o principal, na verdade, da primeira consulta no ginecologista é até estabelecer esse vínculo com um médico que vai seguir a sua vida numa parte importante, né? Que é uma parte íntima, né? Claro. Menstruar, cuidados com a higiene, né? Pessoal, a primeira relação sexual, que é uma coisa tão íntima. Tão íntima, né? É importante ter alguém que está acompanhando que aquela menina, que aquela mulher confie. Sim, né? Sim. Até porque se tudo correr bem, né? Se for uma pessoa da tua confiança, provavelmente essa pessoa vai te seguir na gravidez, no parto, no puerpério, no climatério, né? Enfim, então é isso mesmo. Tem que ser um profissional que tenha um vínculo muito forte, né? Então, que legal, que bacana. Ju, tem um outro assunto que, assim,
crianças, né, que já vão virando ali adolescentes, os pré-adolescentes, eles começam a ter dúvidas, eles começam a questionar, né, muitas coisas, até sobre sexualidade. Hoje em dia, principalmente com a coisa da internet, as redes sociais estão trazendo essa questão com até uma velocidade maior, às vezes com coisas assustadoras. E nós, pais, né, muitas vezes não sabemos como lidar ou como abordar, ou o momento certo de abordar isso, né? E eu vejo algumas pessoas assim, querendo colocar a coisa embaixo do tapete, e assim, não é nada, esquece, deixa pra lá, né? Qual que é a tua orientação, assim? Nós, pais, né? Se você tivesse... Você tem 2 meninos, e em algum momento eles são um pouquinho mais novos do que as minhas, em algum momento você vai ter que abordar esse assunto, né? Mas se você estivesse no meu lugar, com meninas de 11 anos, que vão fazer esse mês, de que forma você abordaria isso, né? Vamos fazer de conta que você é mãe da Gabi e da Mafê. Até para ajudar mães que estão com essa dificuldade, ou eventualmente até pais que são pais solos, ou casais de... um casal que são 2 pais, enfim. Como que eles podem abordar isso? Eu acho que, assim, não existe um momento, acho que para todas as crianças, né? Porque acho que tem crianças que realmente têm a sexualidade despertada um pouco mais precoce. E outras ainda são, você vê que tem crianças que ainda são, que já estão pré-adolescentes, ainda são bem infantis, né? E nem estão falando sobre isso, nem estão pensando e nem estão falando nada. Mas eu acho que, assim, no momento que aquela criança começa a fazer pequenas perguntas, sabe? São coisinhas muito sutis sobre os órgãos sexuais, sobre como que engravida, sobre coisas que envolvem a sexualidade. Eu acho que a gente tem que pescar isso na entrelinha e já começar a abordar de acordo com a demanda, de acordo com o que ela tá te pedindo, né? Na verdade, nas entrelinhas, ela tá te pedindo ajuda, ela tá te pedindo para explicar alguma coisa, né? Acho que não dá também para chegar para uma criança de 11 anos que não quer saber de nada e começar a falar, olha... Senta aqui que eu vou te contar Senta aqui que eu vou te contar uma coisa. Para ter relação, é assim, 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 a ereção, isso, aquilo, né? Então, assim, acho que vai conforme a demanda da criança. Claro que isso, mais ou menos, na pré-adolescência, né? Assim, em torno, dos 12, dos 13 anos, né? E você sabe que eu tenho isso em casa, porque uma das minhas meninas tem uma super curiosidade. Ela pergunta, ela quer saber e tal, mas tem coisa que eu falo que ela fala, ai, credo, não sei o que e tal. Aí eu conto, aí eu reduzo um pouquinho o tom e tal. A outra... que tiveram exatamente a mesma formação, vivem as mesmas experiências, quer dizer, mas tem a leitura de cada uma, a outra não quer nem ouvir falar. Sim. Então, quando houve alguma conversa nesse tom, ela tampa assim os ouvidos, ela fala, credo, que nojo, para de falar essas coisas, não sei o quê. Então, assim, ela tem repulsa ainda, né? Para ela é uma ofensa. Ela talvez ainda não tenha necessidade de aprofundar mais o assunto, né? E para outra criança, às vezes, tem a necessidade de aprofundar um pouquinho mais. E eu acho que esse aprofundar, ele tem que ser com um pouquinho de cuidado para não aprofundar demais. Porque a gente tem pais que também querem explicar muito, né? Eu quero ser, assim, proativo em relação à sexualidade do meu filho. Eu quero ser aquele pai cool, moderno, que explica tudo. E quer falar muita coisa para uma criança, às vezes, de 11 anos, que ela não está... preparada a receber aquela informação, né? Eu percebo no consultório, às vezes, alguma dificuldade de algumas mães e elas, às vezes, até trazem a menina na consulta com o intuito... De você falar. Que eu fale um pouquinho. Tá. E eu acho que, assim, eu faço bem o papel e acho que é legal porque eu acabo fazendo uma ponte um pouquinho entre ela e a mãe também. Porque geralmente a mãe entra junto na consulta, né? Porque é uma menor de idade, tudo isso. E o assunto vai vindo sutilmente. E às vezes eu tenho, digamos, menos pudor de falar um pouquinho de algumas coisas. E às vezes elas vão colocando um pouquinho as dúvidas delas, tudo. E a gente vai aos poucos... Legal. Conduzindo, excelente, esse assunto. Excelente, maravilhoso. Agora, Ju, para a gente encerrar a nossa conversa,
Estamos chegando ao fim. Eu queria falar assim, de um assunto que talvez seja um dos mais interessantes e procurados pelas mulheres, né? Aí vamos falar dos 30 aos 50 anos, né? Que é a coisa da busca pelo prazer sexual. Muitas vezes pela dificuldade em atingir o orgasmo, em estar plenamente satisfeita com a sua vida sexual. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Você como especialista, você acha que isso vem de uma questão realmente cultural? Você acha que é porque a mulher muitas vezes está muito sobrecarregada com excessos, né? Excesso de demandas de casa, filho, marido, trabalho, pré-burnout, enfim, né? Você acha que é uma questão hormonal, então a mulher precisa de mais, de um contexto maior? Eu queria que você desse um panorama, assim, sobre a sexualidade feminina. É uma queixa bastante comum no consultório, né? As pacientes falarem que não tem muita vontade de ter relação, que a libido tá baixa, ou que não conseguem atingir o orgasmo, não conseguem ter prazer, né? E assim, isso realmente é bem multifatorial, né? Acho que tudo que você falou tem um pouquinho, né? Para cada mulher, nas devidas proporções, né? Acho que tem muito do cultural, da coisa do religioso, do proibido. Acho que hoje em dia as mulheres, assim, elas buscam mais a própria sexualidade, elas se autoconhecem mais, procuram a masturbação, tudo, mas isso foi uma coisa muito, muito velada ao longo de muitos anos, né? E tem muito o cunho realmente religioso, moral, O né? pecado. Do pecado, do julgamento, de tudo isso. Então, acho que essa atitude de explorar a própria sexualidade interfere muito no próprio prazer, né? Mas acho que a sobrecarga realmente faz diferença, né? Então, assim, estar num relacionamento que também, às vezes, já está há muitos anos com a mesma pessoa, não tem muita novidade, né? Às vezes, não tem nem tempo para ter relação. Tem gente que, assim, trabalha horrores, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa. Que horas que vai pensar naquilo? Então, assim, pra gente explorar bem o sexo, a gente tem que pensar no sexo, né? Você tem que ter tempo de pensar naquilo, né? Pra estar aberto, receptivo para o sexo, né? E outra coisa, acho que a parte hormonal também, né? Chega uma fase aí que às vezes a gente tem algumas alterações hormonais, uma queda de testosterona, queda do próprio estradiol na menopausa, interfere bastante na questão sexual, na vontade, na libido e tudo isso. Mas o aspecto comportamental do Você acha que é o que mais relacionamento, pesa? eu acho que sim. Eu acho que sim. Tanto que muitas vezes a gente sabe que tem a deficiência hormonal, a gente repõe o hormônio e a coisa não vira mil maravilhas. Porque o problema não é só o hormônio, né? E acho que nunca é só o hormônio. Geralmente tem outra questão envolvida. Sim, com certeza. Muito bem, minha querida, muito obrigada. Estamos chegando ao fim. Eu adorei nosso papo. Acho que hoje é o dia da mulher, é um dia que a gente precisa se olhar mais, se conhecer mais. Então, acho que é um presente que eu dou para as pessoas que me seguem, para as mulheres, para os homens que amam alguma mulher, né? Então, te trouxe aqui como realmente um presente para os meus seguidores. E tenho certeza que foi muito esclarecedor para as pessoas até quem vai chegar essa mensagem. Quero te agradecer sempre por cuidar muito bem de mim, por ser essa amiga linda, querida, que eu amo. E queria que você deixasse aqui uma última mensagem, deixasse os seus canais aqui de comunicação, como é que as pessoas te encontram, aonde você atende, enfim. Espero que tenha sido bacana aí esse bate-papo para todas. Eu acho que o Dia da Mulher é apenas um dia, né? Uma data, né? Mas eu acho que traz uma mensagem bacana, né? De que, assim, a gente realmente tem que se cuidar, né?
Eu acho que o autocuidado é uma grande lição de amor que a gente dá pra gente mesmo, né? Um grande presente. Eu falei lição, não é lição. É um grande presente que a gente dá todos os dias pra gente mesmo, né? Então, espero que tenha sido bacana aí nosso bate-papo, tenha esclarecido algumas dúvidas aí pra vocês. Com certeza. Vou deixar aqui meu arroba no Instagram, tá? É @doutora Ju Moreira Carneiro. Lá vocês podem me seguir, eu tenho alguns vídeos, eu coloco alguns posts diários sobre a saúde feminina, né? E lá tem todos os meus contatos, tem o número do consultório, o endereço do consultório, né? Vocês conseguem me achar por lá. Eu atendo presencial e online, presencial na região do Itaim. Maravilha, maravilha. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês até aqui. Se vocês curtiram, eu espero que vocês compartilhem esse conteúdo com mais mulheres. Vamos fazer essa informação chegar a mais pessoas, tá? Não deixa de curtir, de se inscrever aqui no canal. Obrigada, minha amiga querida. Obrigada, Pê. Obrigada beijo pelo convite. E até semana que vem.